Salmos, capítulo 86. Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou pobre e necessitado. Guarda minha vida, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus. Salva o teu servo que em ti confia. Misericórdia, Senhor, pois clamamos a ti sem cessar. Alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, elevo a minha alma. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça, para com todos os que te invocam. Escuta a minha oração, Senhor. Atenta para a minha súplica. No dia da minha angústia clamarei a ti, pois tu me responderás. Nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos. Só tu és Deus. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. De todo o meu coração te louvarei, Senhor, meu Deus. Glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é o teu amor para comigo. Tu me livraste das profundezas do Seol. Os arrogantes estão me atacando, ó Deus. Um bando de homens cruéis, gente que não faz caso de ti, procura tirar minha vida. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Volta-te para mim, tem misericórdia de mim. Concede a tua força a teu servo e salva o filho da tua serva. Dá-me um sinal da tua bondade, para que os meus inimigos vejam e sejam humilhados, pois tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Salmos, capítulo 87. O Senhor edificou sua cidade sobre o Monte Santo. Ele ama as portas de Sião mais do que qualquer outro lugar de Jacó. Coisas gloriosas são ditas de ti, ó cidade de Deus. Entre os que me reconhecem, incluirei Raabe e Babilônia, além da Filistia, de Tiro e também da Etiópia, como se tivessem nascido em Sião. De fato, acerca de Sião se dirá: todos esses nasceram em Sião, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor escreverá no registro dos povos: este nasceu ali. Com danças e cânticos dirão: em Sião estão as nossas origens. Apocalipse, capítulo 2. Carta à Igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, e pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Carta à Igreja de Esmirna. Ao
Ao anjo da igreja em Esmina, escreva: Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, for morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Carta à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimento sacrificado aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês, de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com um cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isaías, capítulo 32. O reino de justiça. Vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. Cada homem será como um esconderijo contra o vento, e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então os olhos dos que veem
não mais estarão fechados, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. A mente do precipitado saberá julgar, e a língua gaguejante falará com facilidade e clareza. O tolo já não será chamado nobre, e o homem sem caráter não será tido em alta estima, pois o insensato falará com insensatez e só pensa no mal. Ele pratica a maldade e espalha mentiras sobre o Senhor. Deixa o faminto sem nada e priva de água o sedento. As artimanhas do homem sem caráter são perversas. Ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre, mesmo quando a súplica deste é justa. Mas o homem nobre faz planos nobres e, graças aos seus feitos nobres, permanece firme. As mulheres de Jerusalém. Vocês, mulheres, tão sossegadas, levantem-se e escutem-me. Vocês, filhas que se sentem seguras, ouçam o que lhes vou dizer. Daqui a pouco, mais de um ano, vocês que se sentem seguras ficarão apavoradas. A colheita de uvas falhará, e a colheita de frutas não virá. Tremam vocês, mulheres tranquilas, estremeçam vocês, que se sentem seguras. Arranquem suas vestes e vistam roupas de lamento. Batam no peito e chorem pelos campos agradáveis, pelas videiras frutíferas e pela terra do meu povo, terra infestada de espinhos e roseiras bravas. Sim, pranteiem por todas as casas, cheias de júbilo, e por esta cidade exultante. A fortaleza será abandonada, a cidade barulhenta ficará deserta, a cidadela e a torre das sentinelas se tornarão covis. Uma delícia para os jumentos, uma pastagem para os rebanhos, até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. A justiça habitará no deserto, e a retidão viverá no campo fértil. O fruto da justiça será paz, o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. O meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso. Mesmo que a saraiva arrase a floresta e a cidade seja nivelada ao pó. Como vocês serão felizes, semeando perto das águas e deixando soltos os bois e os jumentos. Deuteronômio, capítulo 4. Exortação à obediência. E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra, que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeça aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. Vocês viram com seus próprios olhos o que o Senhor fez em Baal-Peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês todos os que seguiram a Baal-Peor. Mas vocês, que permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus, hoje estão todos vivos. Eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando, para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem, todos esses decretos dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? Apenas tenham cuidado. Tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram,
Conservem-nas por toda a sua vida na memória. Contem-nas a seus filhos e a seus netos. Lembrem-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer, enquanto viverem sobre a terra, e as ensinem a seus filhos. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte. O monte ardia em chamas que subiam até o céu, e estava envolvido por uma nuvem escura e densa. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma. Apenas se ouvia a voz. Ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos. Escreveu-os sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar-lhes decretos e leis para que vocês os cumprissem na terra da qual vão tomar posse. A proibição da idolatria. No dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham muito cuidado para que não se corrompam, fazendo para si um ídolo, uma imagem de alguma forma semelhante ao homem ou à mulher, ou a qualquer animal da terra, qualquer ave que voa no céu, a qualquer criatura que se move rente ao chão, ou a qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. E para que, ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem nem se prostrem diante deles, e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. A vocês, porém, o Senhor tomou e tirou da fornalha de fundir ferro, do Egito, para ser o povo de sua herança, como hoje se pode ver. O Senhor irou-se contra mim por causa de vocês, e jurou que eu não atravessaria o Jordão e nem entraria na boa terra que o Senhor, o seu Deus, está lhes dando por herança. Eu morrerei nesta terra, não atravessarei o Jordão. Mas vocês atravessarão e tomarão posse daquela boa terra. Tenham cuidado de não esquecer a aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam para si ídolo algum com a forma de qualquer coisa que o Senhor, o seu Deus, proibiu. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Quando vocês tiverem filhos e netos, e já estiverem há muito tempo na terra, e se corromperem, e fizerem ídolos de qualquer tipo, fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, provocando a sua ira, invoco hoje o céu e a terra como testemunha contra você, de que vocês serão rapidamente eliminados da terra, da qual estão tomando posse ao atravessar o Jordão. Vocês não viverão muito ali, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos, e restarão apenas alguns de vocês entre as nações, às quais o Senhor os levará. Lá vocês prestarão culto a deuses de madeira e de pedra, deuses feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Quando vocês estiverem sofrendo e todas essas coisas tiverem acontecido com vocês, então em dias futuros, vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerão. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com os seus antepassados. O Senhor é Deus. Perguntem agora, aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Perguntem de um lado ao outro do céu. Já aconteceu algo tão grandioso, ou já se ouviu algo parecido? Que povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram e continua vivo?
Ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhe pertencer, com provas, sinais, maravilhas e lutas, com mão poderosa e braço forte, e com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo o que o Senhor fez com vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos? Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Do céu ele fez com que vocês ouvissem a sua voz para discipliná-los. Na terra mostrou-lhes o seu grande fogo, e vocês ouviram as suas palavras vindo do meio do fogo. E porque amou os seus antepassados e escolheu a descendência deles, ele foi em pessoa tirá-los do Egito com o seu grande poder, para expulsar de diante de vocês nações maiores e mais fortes, a fim de fazê-los entrar e possuir como herança a terra delas, como hoje se vê. Reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. Não há nenhum outro. Obedeça aos seus decretos e mandamentos que hoje eu lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para sempre. As cidades de refúgio. Então Moisés separou 3 cidades a leste do Jordão, para onde poderia fugir quem tivesse matado alguém sem intenção e sem premeditação. O perseguido poderia fugir para uma dessas cidades a fim de salvar a sua vida. As cidades eram as seguintes: Bézer, no planalto do deserto, para a tribo de Ruben; Amote, em Gileade, para a tribo de Gade; e Golã, em Bassã, para a tribo de Manassés. A introdução da lei. Esta é a lei que Moisés apresentou aos israelitas. Esses são os mandamentos, os decretos e as ordenanças que Moisés promulgou como leis para os israelitas quando saíram do Egito. Estavam do outro lado do Jordão, no vale fronteiro a Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os israelitas derrotaram quando saíram do Egito. Eles tomaram posse da terra dele e da terra de Og, rei de Bassã, os 2 reis amorreus que viviam a leste do Jordão. Essa terra estendia-se desde Aroer, na margem do ribeiro de Arnon, até o monte Sion, isto é, o Hermon, e incluía toda a região de Arabá, a leste do Jordão, até o mar da Arabá, baixo das encostas do Pisga,